tenho uma pergunta para você de casa. Você sabe o que é de fato labirintite? Essa é a pergunta que muitos de nós fazemos diante de uma tontura repentina ou daquela incômoda sensação de desequilíbrio, né, Gabi? É isso mesmo, a tontura é um sintoma universal que afeta cerca de 1/3 da população global. Em algum momento da vida ela pode aparecer, né? E as causas podem ser as mais variadas, que vão desde infecções virais até fatores como estresse e problemas metabólicos. Por isso, quando a tontura aparece, é crucial descobrir a raiz do problema. Então agora a gente vai entender o que é labirintite, alguns tipos de tonturas, e quem esclarece as dúvidas sobre o assunto é o neurologista Dr. Alisson Azevedo. Seja bem-vindo! Oi, doutor, mais uma vez, seja bem-vindo! Prazer revê-las, viu? Que prazer! Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, por Obrigado, favor. viu? Doutor, o que de fato é labirintite? Porque às vezes a gente fala assim, eu tô com uma tontura, só pode ser labirintite. Essa é uma dúvida de muita gente, né? Gente, olha só, a palavra labirintite, ela é muito simples, mas guarda um pouco de ressalva, por quê? Labirintite hoje no Brasil e no mundo é um apelido para tontura. Então, isso acaba virando um perigo. Eu tenho dezenas, talvez centenas de doenças que podem trazer tontura. E se labirintite acabou virando um termo genérico para qualquer tontura, isso é um baita de um perigo para as pessoas que sofrem de tontura, porque todos ou grande parte das pessoas acabam dizendo eu tenho uma labirintite, mas o real motivo, que podem chegar aí a centenas de doenças, acaba podendo não ser desvendados quando eu só fico nessa palavra é uma labirintite. Sim. Então acabou virando um apelido, um grande emaranhado, um balaio de gato, onde tudo que é tontura as pessoas chamam de labirintite. Sabe aquela sensação de que às vezes a gente levanta rápido e daí você fica tonto? Eu acho que todo mundo já sentiu isso em algum momento. Ou tá na cama, acordou atrasado, daí desperta, né, o telefone ali, tem que levantar correndo, dá aquela tonturinha. Perfeito. Isso é tonturinha, não é labirintite? Não é labirintite. Essa é uma tontura que a gente chama, tem um termo que a gente chama de lipotímia. Então, quando levantamos rápido, isso pode ser na cama, pode ser na academia, depois do exercício físico, eu tenho aquela percepção, nossa, parece que a vista fica um pouco estranha, me dá uma fraqueza no corpo, eu seguro alguns segundinhos e isso passa. O que acontece? Esse é um mecanismo circulatório do nosso corpo. Então, é a famosa queda de pressão arterial. Isso existe mesmo. Então, quando eu levanto rápido, independente da situação que eu esteja fazendo ali, a minha pressão arterial ela tem que se elevar. E se eu tenho um atraso de pouquíssimos segundos, isso é o suficiente para que o meu cérebro sinta a tontura por falta de sangue. E aí eu espero um pouquinho e isso passa. Isso não é doença. Todos nós podemos ter essa lipotímia. E quando a gente, de repente, olha, por exemplo, para cima, olhei para cima, daí começa a ficar tudo muito tonto, ou de repente para algum lado, na hora que você acorda, por exemplo, olhou de lado e você começa a ficar bem tonto. Isso é labirintite ou não? Abiane, olha só, você muito provavelmente está perguntando da tontura mais comum no mundo, que afeta 10% da humanidade. Então essa é uma tontura que vale a pena a gente explicar para o pessoal de casa e para a gente entender como é que é isso. Essa muito provavelmente é a tontura que a gente chama da tontura dos cristais soltos. Como assim? Isso vou explicar rapidamente. Isso que eu estava tentando lembrar. Boa. Vou explicar rapidamente aqui um pouquinho para o pessoal de casa sobre o nosso labirinto, para a gente entender por que desses cristais soltos e como é que a gente trata. Então, gente, eu trouxe aqui umas traquitanas para ajudar um pouquinho, porque eu acho que quando se trata de labirinto, se a gente for o máximo visual possível, ajuda. Com certeza. E aí, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso ouvido. Depois do tímpano, a gente tem uma estruturazinha aqui óssea e aqui é o nosso labirinto. Vamos lá. A gente tem um labirinto de um lado e um labirinto do outro. Para que servem os nossos labirintos? Eles são sensores de movimento. Tudo que eu mexo da minha cabeça e do meu corpo é o labirinto que percebe. Por que eu estou explicando isso para vocês? Para a gente pegar esse labirinto agora, um labirinto grandão, ele está transparente. Dentro do nosso labirinto, a gente tem cristais que ficam presos aqui e eles ajudam nesse sensor de movimento. Só que aí, qual é o problema? Esses cristais, eles podem, ao acaso ou às vezes no esforço físico, às vezes por deficiência de vitaminas, vitamina D, às vezes por osteoporose, esses cristais eles soltam e eles caem dentro desses canais que a gente tem dentro do labirinto.
Quando eles caem dentro desses canais que a gente tem no labirinto, arranha e machuca o canal do labirinto. Qual o problema disso? Todas as vezes que o cristal estiver lá dentro e eu acionar esse canalzinho do labirinto, seja olhando para cima, muitas das vezes eu vou pegar alguma coisa embaixo, eu estou acionando esses canais. Eu giro na cama, nossa, Alisson, eu sinto vertigem, eu acordo de madrugada por conta da vertigem. É uma vertigem, o mundo gira, é um caos para a vida da pessoa, traz muito medo, risco de queda, náusea, vômito. É uma tontura que dura poucos segundos e passa. E aí, olha só que curioso. Então, a tontura mais comum do mundo, ela tem a ver com cristais soltos aqui. Qual que é a jornada habitual do paciente? Estou com uma labirintite, vou buscar ajuda. Acaba sendo prescrito ou orientado um remedinho para ele, para uma labirintite. Só que qual que é a grande sacada? Essa tontura nós não tratamos com remédio. Então, qualquer remédio que prescreverem para tontura, nada vai adiantar. Por quê? Se eu tenho esses cristais que caíram dentro desses canaizinhos, o jeito de tratar é justamente varrer esses cristais de dentro desse canal e devolver lá para dentro do labirinto. Como é que a gente faz isso? A gente faz na própria consulta, dentro da especialidade de tontura. Então, a gente examina o paciente, percebe que um desses 3 canais eles têm esses cristalzinhos e através de manobras com a cabeça e o corpo, a gente varre o cristal de lá. Então, olha só, eu estou dizendo para vocês um panorama meio caótico, que é o seguinte: 10% da humanidade que terá esse tipo de tontura, muito provavelmente pode usar remédios, isso acontece no Brasil e no mundo, que não vão adiantar de nada, porque elas podem muito provavelmente ter uma tontura mecânica como essa que a gente resolve com a mão. Que maravilhoso. Gente, tem perguntinhas. tem pergunta para você. Tem pergunta? Tem. Vamos lá. Vamos. Olha lá, é a Fátima. Boa tarde, amo o programa. A labirintite pode ser causada por um problema de coluna? Essa é uma pergunta super comum. É raríssimo, muito raro, um problema de coluna exclusivamente causar tontura. O que geralmente acontece é, eu já tenho uma doença que gera tontura e eu tenho um problema na coluna que vai acabar intensificando a minha tontura. Isso é por conta de, acaba que o meu corpo, a parte musculoesquelética, se a minha coluna não funciona 100% e eu já tenho doenças ou cérebro ou labirinto que prejudicam o meu equilíbrio, a minha coluna ela precisa ajudar nesse equilíbrio. Sim. Se ela é doente, eu vou acabar piorando a sensação. Sobrecarregando, né? Então, geralmente eu falo que ela é um fator piorador e não geralmente a causa. Boa. Mais perguntinhas. Do Carlos, Rio de Janeiro. Boa tarde, meninas. Tive labirintite há uns anos atrás. Fiz tratamento e passou. Hoje em dia pode voltar? E aí, doutor? O que eu perguntaria para o Carlos é o seguinte: Carlos, essa tal labirintite, disseram para você ou investigaram, desvendaram o real motivo, o nome e o sobrenome da tua labirintite? Porque se isso não foi feito, não dá pra gente saber o porquê que essa labirintite passou. Qual que foi a tontura que ele teve? E aí não tem como a gente prever e responder, será que vai voltar? Porque, como eu disse para vocês, são centenas de possibilidades. Então a gente fica meio no escuro. Ele teve uma tontura, mas certamente não soube o porquê que teve. E existem sintomas específicos de labirintite que dá pra falar assim, é certeza que é labirintite ou não? Olha só que curioso. Vou dizer para vocês uma coisa que é raríssima. Para o pessoal de casa é importante. Qual que é a labirintite única e real, a oficial? É uma tontura que a gente nunca vai ver num consultório. Por quê? Porque é uma tontura que ela é secundária a uma infecção na cabeça. Então, por exemplo, eu tive uma meningite, um quadro super grave, uma bactéria no cérebro, ela invade o labirinto, infecta, eu tenho risco de vida. Essa é a única, exclusiva e verdadeira labirintite. Olha isso. Todas as outras acabaram virando por apelido labirintite, mas a única real labirintite praticamente a gente não vê. No consultório, impossível, porque esse paciente eu vou ver internado no hospital com risco de vida. Uau! Olha, a gente tem um depoimento de uma pessoa que tinha labirintite, conseguiu, né, organizar e as coisas a gente vai ver juntos. Vamos lá? Vamos lá. Oi, boa tarde. Meu nome é Rayane. Eu tenho 34 anos. Meu primeiro sintoma de labirintite foi com 28 anos. Fui em uma festa, comi muito doce e estava tendo muito barulho. Cheguei em casa passando muito mal e fui ao hospital. Aí o médico falou que era sintoma de labirintite. Me deu uma injeção, me indicou remédios.
Aí, nesse tempo que eu tomei remédio, em 10 dias, eu fiquei melhor. Mas tem que fazer muito repouso, beber muita água e toda vez que eu levantava, eu ficava zonza, passando mal, achando que eu ia cair. E quando eu ficava deitada também, tinha sintoma de tudo girando. E com o remédio foi tudo melhorando. Então, com a fisioterapia, teria melhorado ainda mais. Teria. Na verdade, a imensa maioria das doenças que geram tonturas, existe a indicação de o que a gente chama de fisioterapia vestibular. É o fisioterapeuta específico de equilíbrio ou a fonoaudióloga específica para equilíbrio. Eles sempre vão ajudar em praticamente todas as doenças que geram tonturas. Mas para responder a pergunta da nossa amiga aqui... Eu também fiquei pensando nisso, porque então será que o dela não foi labirintite? Certamente não. Olha só. Por tudo que ele falou. Agora que nós estamos especialistas já também. Deixa eu dar um panorama bem breve para a gente contextualizar a resposta dela. Doenças que geram tonturas, elas podem estar no nosso cérebro, então aqui a gente tem mais ou menos 40 e tantas doenças que podem estar no cérebro e gerar tontura. Aqui, nesse nosso carinha, então, gente, aqui é o labirinto, aqui é a cóclea, onde a gente ouve, e aqui a gente tem um nervinho que conecta lá no cérebro. Aqui eu posso ter mais 6 doenças, aqui eu posso ter mais 5 doenças nesse nervo, fora as doenças que eu posso ter psiquiátricas, doenças no sangue, doenças circulatórias, doenças cardíacas, de maneira geral até doença gastrointestinal pode me dar tontura. Então é aí que a gente chega em quase 100 doenças. A variedade é muito grande. Mas voltando na pergunta dela, ela deu 2 dicas aqui muito interessantes. Ela disse que estava numa festa, tinha música muito alta, ela tinha um pouco de sensibilidade, se eu não me engano, a visão, aquilo incomodava muito ela. E que ela comeu muito doce? E que ela comeu muito doce. A minha primeira pergunta para ela seria, você tem enxaqueca? Por quê? Existe uma dessas dezenas de causas de doenças no cérebro que a gente chama de enxaqueca vestibular. É a enxaqueca que se disfarça em crises de tontura. Se eu não consigo tratar a minha enxaqueca direito, ela pode ganhar, é como se ela vestisse a capa da tontura e ao invés de eu ter crise de enxaqueca, eu passo a ter crise de tontura. Mas esses desencadeantes, possivelmente de enxaqueca, às vezes não se alimentar bem ou comer muito doce, que pode ser um fator que desencadeante para ela, luz, muito barulho, acaba tendo o episódio da tontura. Sim. E toda vez que ele vem, eu fico com a boca aberta. Eu também. Eu Ele fico é assim, muito tipo, maravilhoso. fala mais. E a gente consegue realmente entender. Exato. Ó, Ele é a muito diretora incrível. falou que vieram muitas perguntas. Muitas Da perguntas. outra vez, olha Também só, foi diretora, assim, já né? foi assim da outra vez, tá? Só Aham. que era outro tema, então agora a gente vai ter que continuar nesse, né? A gente tem que fazer 2.0 com ele toda vez, porque são muitas perguntas. É uma honra. A gente responde o que for possível, sem dúvida. Maravilhoso. Que bom. Todos os contatos do doutor estão aí na tela. A fotinho dele também tá lá no nosso Instagram. Você pode, né, ir lá, comentar que ele vai tirar sua dúvida. Boa. Fechado? Doutor, Muito obrigada. obrigada. Volte Obrigada. Foi um sempre. prazer imenso, viu? Obrigado pelo convite Obrigada. novamente. Muito obrigada.